nosso programa com o advogado Herbert Castro, que irá falar hoje aqui sobre benefícios rurais, né? Doutor Herbert, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quando se fala em benefícios rurais, logo na cabeça vem para quem mora apenas na zona rural. Mas é bem mais ampla essa questão de benefícios rurais. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a toda a sua grande audiência aí que está nos acompanhando agora nesse momento. É uma satisfação estar aqui, né, participando aí dessa entrevista e tirando essas dúvidas do pessoal, que a gente sabe que é muito grande, principalmente nessa área rural, né? Houve algumas mudanças, mas a gente sempre fala que as mudanças na aposentadoria rural, elas vêm mais de mudanças administrativas, né? Não propriamente na mudança da reforma da Previdência, mas necessariamente mudanças administrativas. O chamado dia a dia, né? As aposentadorias rurais, elas vêm sofrendo com as decisões constantes do dia a dia, tanto judiciais como administrativas. As coisas vêm organicamente mudando no dia a dia, né? É o setor mais atingido, não? Eu diria que sim. Tirando as questões de idade, que mudou nas aposentadorias urbanas, idade, tempo de contribuição, o problema das aposentadorias rurais é que tem sido difícil de conseguir, né? Você veja que é bem diferente das outras. As outras, elas pioraram no sentido de aumentar a idade, aumentar o tempo de contribuição, diminuir valor, mas a aposentadoria rural, ela vem sofrendo para conseguir ela. Então você veja que muitas pessoas nesse momento não estão simplesmente conseguindo se aposentar. A gente está vendo aí uma legião de pessoas que chegam na idade, né, agricultores, e elas simplesmente não vão conseguir, né? Isso tem sido mais grave na região Nordeste. Por quê? Na nossa região Nordeste, a gente não tem muito o costume de fomentar provas, né? Nós vivemos na região onde a gente vai deixando as coisas para lá, né? A gente vai trabalhando, simplesmente cuidando e trabalhar, levar a vida, como diz, né? O trabalhador rural, ele cuida e leva a vida. Muitas vezes ele não se preocupa em organizar provas. A gente é aquele chamado assim, não, meu negócio é trabalhar. Eu quero trabalhar e botar comida na mesa. É bem diferente da região sul, centro-oeste, em que as coisas, elas são um pouco mais direcionadas para documento, né? Aqui a gente tem sofrido pela falta de documento. E é isso que os agricultores estão sofrendo mais. Agora, que documentos eu posso comprovar para ter direito ao benefício rural? Hoje a gente divide os documentos em dois tipos. Provas públicas e provas privadas, digamos assim, particulares. O que são provas públicas? A gente tem que esquecer a questão do testemunha. Na prática, né, eu sempre digo, olha, esqueça testemunha. Né? As pessoas se preocupam muito em testemunha. Eu não vou ter problema com minha aposentadoria porque eu tenho testemunha. Eu tenho fulano que assina para mim, eu tenho o dono da terra ali que assina, eu tenho fulaninho que viu eu nasci e me criar no sítio, só que isso hoje na prática não vale. Então é importante que as pessoas se conscientizem disso. Coloquem na cabeça que na prática, não estou falando no papel testemunha é prova, mas na prática testemunha não é prova. Certo? Então coloquem isso na cabeça, pelo amor de Deus. As pessoas que estão perto de se aposentar, os agricultores que estão me ouvindo, não se confiem em testemunha, né? Não se confiem, porque hoje, em termos de prova, talvez seja a que menos seja contundente. Vocês têm que se preocupar com documentos públicos. E o que é um documento público? Vamos dizer, uma certidão de casamento é uma certidão pública, um documento público. Você consta ali a profissão como agricultor. A reservista, onde consta a profissão agricultor, é um documento público. O PRONAF, ter uma DAP, por exemplo, é um documento público. Um empréstimo rural é um documento público. Então, assim, são documentos que têm fé pública. Esses documentos, eles são os mais importantes na escala de prova, né? Aí vem aqueles outros documentos menos importantes, como fichas de saúde, fichas de matrícula, declarações, INCRA. Esses documentos, na escala da importância, são os menos importantes, que são os que as pessoas mais se preocupam em ter. Então, assim, não quer dizer que a pessoa não vá atrás disso, mas eles não têm que dar tanta importância ao documento particular, porque o documento particular, para a justiça, ele pode ser facilmente falsificado. Então, você tem que ter documentos públicos para que você tenha um aparato de provas que não tenha dúvidas de que você é agricultor. E também a questão do sindicato, né? A gente sabe que muita gente hoje não está contribuindo com o sindicato, que é um erro,
né? As pessoas devem contribuir. Mas hoje, a escala de documentos de importância são os documentos públicos. Ele é até mais importante ainda, no meu ponto de vista, do que o próprio sindicato. Então, mas pagar o sindicato é importante. Bom, é importante. É importante. É decisivo? É decisivo ou não? Pode ser decisivo, mas assim, tem gente que se aposenta sem sindicato? Muitos. Né? Eu mesmo já consegui várias ações de pessoas que nunca pagaram sindicato. Por quê? Porque elas tinham documentos públicos. Né? Esses documentos que eu estou falando aqui, certidões que têm fé pública. Mas isso quer dizer que a pessoa não deva contribuir com o sindicato? Não, de forma nenhuma. As pessoas devem sim, porque é uma ajuda. Né? Mas não quer dizer que só se aposenta quem tem sindicato. Muita gente acha isso. Só se aposenta quem tem sindicato. Isso não é verdade. Em se tratando de aposentadoria rural, o importante é provar. Né? Não é ter o sindicato. Apesar da gente aconselhar ter. Quais são os principais benefícios rurais? Os benefícios rurais, eles são iguais, assim como outros qualquer. Né? Aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, pensão por morte. Né? Todos esses direitos que o segurado urbano ele tem, o rural tem. Agora eu vou fazer um alerta aqui. Muita gente hoje, Márcio, está insistindo em querer ser rural sem ser. Isso está fazendo muitos benefícios darem errado. O que é que acontece? Por exemplo, o cidadão que nasceu e se criou na zona rural. Aí ele vem para a cidade fazer bico de, digamos, servente. Aí ele acha que tem que continuar pagando o sindicato para se aposentar por idade. Não, eu já nasci e me criei, eu vou continuar pagando o sindicato. Isso é um erro. Porque se ele mudou a categoria, se ele agora faz serviço urbano, ele tem que mudar o tipo de contribuição dele. Ele tem que dar baixa no sindicato e abrir a inscrição no INSS. Não pode fazer os dois. Poder até pode, mas não vai servir, né? Para aposentadoria. Porque o que vai servir é o urbano. Já que ele mudou de categoria, ele tem que mudar a inscrição. Tem gente que diz assim, mas tudo meu é na zona rural. Não importa se tudo seu é na zona rural. O que importa é se você é de verdade ou não. Porque hoje tem fiscalização. Então, quando você entra com ação na justiça e você ingressa, por exemplo, com seu pedido de aposentadoria rural, há uma fiscalização, né, por assistentes sociais que vão não só na sua casa, eles vão em toda a comunidade. Isso é bom, porque isso separa o joio do trigo. Separa aqueles que estão querendo aposentadoria sem merecer, né? E aqueles que muitas vezes merecem, deixam de conseguir. Então isso é legal, isso é interessante. Então a dica que eu dou, tem muita gente aí, por exemplo, pagando sindicato de outra cidade. Mora em Caicó, veio de outra cidade, mas continua pagando o sindicato de lá. E não vai servir isso? Não vai servir. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte. E quem tem um sogro que mora no sítio, aqui em Caicó, mas paga o sindicato de São José do Seridó, isso vale? A pessoa tem um sogro de... Não, tem um sogro que mora aqui na zona rural de Caicó. Certo. Mas paga o sindicato em São José do Seridó. Não tem sentido nenhum. Porque se você mora em Caicó e exerce sua atividade em Caicó, não tem sentido nenhum você contribuir com São José do Seridó. E isso é um erro que as pessoas insistem em fazer. Né? Você não pode contribuir a um lugar onde você não trabalha. A pessoa diz, mas tudo meu é de lá. Entenda uma coisa, se você contribui num lugar onde você não pisa os pés para trabalhar todo dia, você está cometendo uma fraude. Se isso for descoberto, a sua aposentadoria é negada no melhor das hipóteses. Porque você pode até sofrer um processo por litigância de má-fé e ter que pagar uma multa altíssima por você estar mentindo na justiça. Então as pessoas não sabem disso. Porque muitos advogados, infelizmente, e outros profissionais também, não dizem isso para as pessoas. Não alertam as pessoas. O bom advogado é aquele que abre tua mente, olha, não faça isso, você está cometendo um risco, você pode se prejudicar, você pode ser processado. E tem gente, Marcos, que até se aposenta assim, mas sofre processo lá na frente e tem que devolver todo o dinheiro que conseguiu com a aposentadoria. Mas numa situação como digamos que eu moro aqui na zona rural de Caicó, mas há 10 anos pago o sindicato de Jardim do Seridó, por exemplo. Eu posso reparar essa situação ou já estou no prejuízo?
Você pode reparar, você pode fazer o quê? Você chega para o sindicato daqui e diz, olha, eu estou trabalhando aqui na zona rural e quero a minha transferência, né? Mesmo que você tenha pago 10 anos errado no de Jardim do Seridó, por exemplo, aqui é só um exemplo, claro, a gente está só dando um exemplo. Eu me coloquei, inclusive, como exemplo. Como exemplo, não estou dizendo que o sindicato A ou B faz isso, não. É só um exemplo. Então, mesmo que você pague 10 anos aqui de um sindicato A, B ou C errado, o fato de você ter transferido mostra boa fé. Uhum. Né? Ó, transferi para a cidade onde eu estou. E agora, esses 10 anos que eu paguei errado? É muito simples. Na justiça, quando houver a fiscalização, vai ver que você trabalhou esses 10 anos aqui na zona rural. Ou seja, você fez errado, mas você não largou a zona rural e agiu de boa fé. Tem como consertar. Né? Tem mais pergunta. Eu nasci e me criei no sítio. Hoje tenho 41 anos de idade e estou morando na rua. Eu tenho muito problema de coluna. O médico está suspeitando que eu estou com uma hernia de disco. O que é que eu faço para receber auxílio de invalidez? Vamos lá. Ele disse que nasceu e se criou no sítio. Mas mora hoje na rua. Mora hoje na rua. Se ele continua trabalhando no sítio, ele deve continuar pagando sindicato. Se ele não trabalha no sítio, se hoje ele faz outra coisa na rua, ele tem que parar de pagar o sindicato e pagar como urbano, contribuinte individual ou facultativo, né? Existem vários tipos de inscrição. E aí, daqui a um ano, ele contribuindo como urbano, caso essa doença aí piore, ele pode ficar até aposentado. Mas desde que ele faça o que é correto. Ele transfira, né, dê baixa no sindicato e abra a inscrição urbana. E a gente, por exemplo, a gente orienta muitas pessoas a se inscrever o correto. Lá no escritório tem muita gente que chega e diz, olha, eu quero pagar, eu quero saber qual é a melhor forma. E aí a gente orienta, diz, ó, a melhor forma para você é assim, 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 vamos fazer uma inscrição assim. A gente conserta muita inscrição que está errada. Tem mais perguntas. Eu trabalho aqui numa fábrica no sítio e sou doente de fibromialgia e já paguei o INSS há 22 anos. Eu tenho direito a algum benefício? Como ele trabalha na fábrica no sítio, ele tem que estar contribuindo como urbano, não como rural. Porque, Márcio, uma coisa que a gente tem que entender. O que caracteriza você como agricultor não é aonde você trabalha nem aonde você mora. É a atividade que você faz. Então, por exemplo, ele trabalha no sítio, mas numa fábrica. Então, ele tem que estar pagando sindicato ou INSS. Mesmo sendo na zona rural, ele tem que pagar INSS. Porque a atividade dele é urbana, né? É uma atividade de contribuição obrigatória. Então ele tem que ter ou carteira assinada, se ele trabalha para alguém, ou ele trabalhar pagar como facultativo. E trabalhar numa fábrica na zona rural não significa que ele é agricultor. Não significa que você é agricultor. Tem muita gente que mascara essas situações. Vou pagar o sindicato porque é zona rural. Não é bem assim, porque a atividade é urbana. Então ele tem que estar contribuindo como urbano, ou carteira assinada ou autônomo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, eu sou funcionária pública do município. Eu tenho 36 anos de prefeitura e 57 de idade. Eu gostaria de saber se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. E aí, pode? Vamos lá, vamos fugir um pouquinho aqui do rural. Ela pode até se enquadrar em uma das regras de transição da aposentadoria, a gente poderia avaliar aí, né? Ela diz que tem 36 anos, então possivelmente ela já passou do tempo de contribuição dela, né? Porém, ela ainda, dependendo da função também dela, né? A gente não sabe, ela não especificou qual é a função dela, ela poderia se enquadrar em alguma das regras até de pontos. Né? Existe uma regra de pontos que ela vai atualizando a quantidade de pontos ao longo dos anos, então talvez ela se enquadre na diminuição da idade mínima ou na questão dos pontos, né? A gente poderia avaliar isso, mas ela não especificou a função dela. Isso também é importante, porque existem funções insalubres, por exemplo, que antes de 2019 você diminui essa necessidade dessa contribuição de 36 anos. Tem mais perguntas. Eu tenho uma irmã que paga o INSS e tenho outra que mora no sítio que ficou viúva. Agora ela e a minha outra irmã querem morar com ela porque ela está sozinha no sítio. Rapaz, deu para entender a pergunta? Não. Vamos lá, tentar clarear aqui. Ele diz que tem uma irmã que paga INSS.
Certamente essa irmã deve morar no sítio, por certo, né? Ela paga INSS, a irmã, e mora no sítio. E tem outra irmã que mora no sítio que ficou viúva. Ah. Se o ouvinte puder gravar um áudio para clarear essa pergunta, a gente faz aqui. Ficou meio... Tá bom, minha amiga? Manda um áudio, grava aí a sua pergunta para que a gente possa entender um pouquinho aqui, né? E o doutor Herbert vai responder você. Tenho quase 55 anos, nunca paguei INSS. Será que vou me aposentar quando chegar à idade urbana? Nunca assinei carteira. Não. Não vai se aposentar, amiga. É chocante para quem está ouvindo, viu? Prestem atenção. Eu vou falar um alerta aqui para a população. Por isso que é importante, Marcos, esse espaço que você está nos dando. Muita gente nesse momento não está pagando nada e acha que vai se aposentar. Não cai do céu, não. Não. E sabe por que muita gente está deixando de pagar INSS? Quer que eu diga qual é o motivo? O Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil está tirando as aposentadorias das pessoas. Todo benefício tem um malefício, né? Você é uma faca de dois gumes, né? Você espeta de um lado e fura do outro. Então, o Auxílio Brasil está tirando e vai tirar as aposentadorias de muita gente no futuro, porque as pessoas estão deixando de pagar INSS para não perder a aposentadoria sua e das outras pessoas que moram com você. Então, muito cuidado com essa questão do Auxílio Brasil e não se preocupem de perder o Auxílio Brasil, porque não perde. Você pode contribuir com o seu INSS, existem contribuições que não perdem o Auxílio Brasil. Tem mais perguntas aqui chegando. Bom dia, queria saber sobre pensão por morte. O pai da minha filha pagava o sindicato rural. Ele morreu. Ela tinha 19 anos, agora está com 20. Deu entrada na pensão e até agora não recebeu. Como fazer? E até qual idade ela pode receber? Até 21. Agora, ela diz assim, ele deu entrada e ainda não teve resultado. Olha, gente, o máximo que você precisa esperar de resposta do INSS são 4 meses. Se você deu entrada no seu pedido e passou de 4 meses, não tem resposta, já é justiça, não tem o que esperar mais, certo? Agora, Márcio, muita gente que diz, ele paga sindicato, mas a questão é, ele era agricultor mesmo, se ele for, não tem dor de cabeça. Vai sair. Vai sair. Agora, se ele pagava e não exercia atividade rural, não vai dar direito à pensão. Tem mais perguntas, bom dia. Bom dia. Não, é porque minha irmã, essa que pagou INSS, mora aqui na rua, em Caicó. A outra mora no sítio já. Aí ficou viúva. Aí ela quer ir morar com essa minha irmã que mora no sítio, porque ela ficou sozinha e mora no sítio de Jardim de Piranha. Mas ela mora aqui. Aqui pagou INSS, ela mora aqui em Caicó. E quer ir morar com a outra porque a outra mora só, ficou sozinha. Aí ela quer saber se tem como ela dar baixa e ficar indo lá para pro sítio ou como é, ou não pode. Agora clareou, né? Eu acho que eu entendi. Eu acho que ela quer saber assim. Ela paga INSS, está indo pro sítio cuidar da irmã, ficar com a irmã. Eu acho que ela quer saber assim, se ela deve parar de pagar o INSS dela e pagar como urbana e pagar sindicato. Eu acho que eu entendi assim. Bom, a resposta é simples. Se ela for colocar roçado, ela deve fazer isso. Roçado é o quê? Para luta? Roçado mesmo. Vou botar um roçado de milho, de feijão. Entendi. Vou cuidar de uma galinha, vou cuidar de um porco, vou cuidar de um boi. Se ela for fazer isso, ela deve parar de pagar o INSS dela e pagar o sindicato. Se ela for pro sítio só morar, ou seja, eu vou só cuidar da minha irmã, vou morar, não vou trabalhar, vou só morar. Aí ela tem que continuar pagando INSS. Veja como é doida essa questão. Ela tem que definir o que ela quer fazer. Exato. Entendi. Veja como é doida essa questão. Porque eu trago uma realidade de previdência diferente do que é ensinado no YouTube e na televisão. Porque na televisão, no YouTube da vida, no livro, ensina diferente do que eu estou dizendo aqui. Ensina que você tem que pagar o sindicato. Só que a prática de quem exerce, de quem trabalha com previdência, como eu faço, é diferente. A gente mostra a realidade da coisa. E a realidade da coisa diz, o que importa é se você trabalha no sítio, não é se você mora. Então, se ela for só morar, ela vai continuar pagando INSS. Se ela for trabalhar, aí ela paga o sindicato. Mas esse período que ela já pagou o INSS aqui como urbana, não vai perder, não? Não perde.
Tudo conta, né? Tudo conta. Ok. Abraçar aqui a Lucimar Azevedo, lá de Jardim, é sua fã. Diz que... Qual Jardim? Do Seridó. Ah, rapaz. Não perdam participação sua aqui, né? Ele pergunta, quem já paga 10 anos, né, eu me aposento com 60 ou 62 anos de acordo com a nova reforma? A idade está subindo, porque a tabela vai subindo para a mulher, né? Até o ano que vem ela vai subir para os 62 anos. Tem pessoas que já adquirem esse direito agora esse ano. Mas a idade, em regra, da mulher é 62 anos para as pessoas que vão adquirir até o ano que vem, né? Pedro Marcos pergunta, doutor Herbert, eu tenho 16 anos de contribuição, aí estou com problema de saúde 6, hernia de disco, artrose, fibromialgia, artrite. Será que eu consigo um benefício? Esse tem o pacote completo, né? Eu aposto que esse camarada tem depressão. Aí você diz, é depressão por conta da quantidade de doença? Não. Porque eu vou falar pela prática, a minha prática do dia a dia. Eu quero até que ele diga aí, se ele não tem depressão ou ansiedade. Todas as pessoas que sofrem de fibromialgia têm quadro depressivo. E a maioria consegue um benefício, muitos até a aposentadoria. Porque você soma as duas coisas. A depressão, a ansiedade, junto com as doenças ósseas. Qual é o erro de muito profissional aí, Marcos? Principalmente advogados. Eles insistem em dar entrada em benefícios pela doença mais grave. Não existe isso. Não existe doença mais grave. A incapacidade tem que ser avaliada como um todo. Então, o perito, quando ele vai te avaliar, ele tem que te avaliar como um todo. Se você tem diabetes, depressão, fibromialgia, hernia de disco, tem que ser feita todas essas avaliações. Aí o que é que a justiça pede? Coloca o especialista. Qual especialista? Se você tem que avaliar como um todo. Se você botar ortopedia, as outras doenças deixam de ser avaliadas. Então, o certo é o advogado pedir a perícia para o médico do trabalho. Tem mais perguntas. Eu tenho uma criança que recebe benefício, só que eu quero pagar o INSS. Como eu posso fazer? Mas, veja bem, eu acho que eu entendi porque é o seguinte, ela está com medo de perder o benefício da criança. Por isso que ela pergunta isso. As pessoas que têm um benefício que não tem décimo, tem que ter muito cuidado ao pagar o INSS. Porque dependendo do tipo de contribuição que você faça, corta o benefício da criança ou da pessoa que não tem 13º. Mas existe uma contribuição chamada facultativo, baixa renda, né, destinada para as pessoas que recebem Auxílio Brasil, que não vai cortar o teu benefício, que é o código 1929. Então você pode contribuir com esse tipo e não vai prejudicar o benefício da criança. O Pedro Marcos respondeu que é depressivo. Olha aí! Acertei? Talvez pela questão da angústia de não ter o benefício, né? Não, é porque existe uma correlação. Isso eu estou falando por uma experiência pessoal. Eu sou um estudioso da área de saúde. Né? Muita gente acha curioso isso, porque eu leio a área de saúde. E eu sei dessa correlação que existe. Eu quero até que os médicos possam esclarecer isso. Todas as pessoas que têm fibromialgia sofrem de depressão ou ansiedade. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Chegando, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sou Marilinda. Eu tenho 37 anos. Eu não pago em INSS. Se eu quisesse começar a pagar o INSS de agora, no caso, quando eu tivesse com meus 55 anos, 56, tinha como me aposentar? Me tirar aí uma dúvida. Porque eu só tenho o benefício do Auxílio Brasil, que no caso era o Bolsa Família. E aí, tu Olha, Marcos, tem uma coisa que as pessoas que estejam me ouvindo, eu vou dar aqui uma mensagem para as mulheres. Muita mulher acha que a idade de se aposentar é 55. Gente, 55 é rural. Aposentadoria rural. A mulher rural. A mulher rural. A mulher que contribui o seu INSS é 62. Então, não confundam o rural com o urbano. É por isso que muita mulher hoje está pagando errado. Está procurando o rural sem ser rural. Ou seja, ela é cabeleireira. Mas tudo meu é do sítio. Eu nasci e me criei no sítio. Tem essa frase. Eu nasci e me criei. Eu nasci e me criei no sítio. Meu pai é do sítio. Eu vou pagar o rural. Que com 55 eu me aposento. Gente, não faça isso. Se você não exerce a atividade rural, daqui a 10 anos a fiscalização é muito maior. Não faça isso pensando em diminuir a idade, não. Pague o certo. Pague o INSS, que é 62. Né? Infelizmente a idade aumentou. A gente tem que aceitar. Né? Mas agora ela perguntou assim, o que é que eu devo pagar? Existe, como ela recebe Auxílio Brasil, existe o facultativo baixa renda, que é o 1929, é R$60 por mês, baratinho,
e ela se aposenta aos 62. Só que se ela tiver doença, daqui a um ano ela já tem direito a dar entrada. Porque para a questão da doença, basta você contribuir um ano. E tem doença que nem precisa desse um ano. Você fez sua inscrição, no outro mês, se você adquirir essa doença, já dá direito à aposentadoria. Tuberculose, AIDS, acidente, câncer. Tem mais pergunta aqui. Doutor Herbert, eu queria tirar uma dúvida. Sou agricultora e dei entrada no meu auxílio maternidade. Pediram documentos de exigência e mandei e foi indeferido. Eles querem que eu envie uma nota fiscal de compra que comprove 10 meses antes que eu moro na zona rural, mas eu não tenho esse tipo de documento. O que posso fazer? Moro na zona rural desde 2017. Vendo bolo, ovos e galinha para conhecidos e familiares e não trabalho com nenhum comércio que emite nota. Olha só aquilo que a gente falou no início do programa. O que foi a última coisa que ela falou aí? Não emite nota. E ela vende o quê? Ovos, bolo e o que mais? Galinha, né? Ovos, galinha. Olha como é curioso. No meu ponto de vista, ela não é rural. Olha só, quem está ouvindo agora vai ficar chocado com isso. No meu ponto de vista, ela não é agricultora. Aí você diz, é mesmo, Roberto. Mas se ela vende os produtos da zona rural. Da zona rural. Mas não é agricultora? É porque assim, se a venda dela for uma venda assim, um pouco elevada, a ponto dela fazer um salário mínimo ou mais com isso, ela tinha que estar pagando INSS. Porque mesmo sendo uma atividade rural, ela exerce um tipo de atividade urbana que é a venda. A venda na área urbana. Então, assim, ela pode dizer o seguinte, mas não é registrado. Não importa, porque, como eu sempre falo, tem a fiscalização. Agora, se essa venda que ela está fazendo aí... Não chega nem um salário mínimo. Não chega nem um salário, é uma venda pequenininha. Se o principal dela for a atividade rural, for maior do que essa venda aí ela tá certo. O caso dela é botar na justiça. Não tem o que ela está cumprindo, essa exigência aí não, de nota fiscal não. Aí ela tem que botar na justiça. Mas veja, Márcio, como isso é sensível. Ela vende na zona rural e pode estar contribuindo errado. Pode até estar contribuindo errado, porque ela vende bolo. Bolo é uma atividade urbana. Não é uma atividade rural. As pessoas sabem disso que estão ouvindo agora? Não. E sabe por que elas não sabem? Porque foram ensinadas errado a vida toda. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Herbert. O que é fibromialgia? Que eu sinto dormência, dor nos ossos. O que é isso, hein? Diz aqui que é um profissional, pescador profissional. Essa pessoa que está falando. A fibromialgia é uma inflamação, em resumo, generalizada dos nervos. A pessoa que sofre fibromialgia, ela fica inchada, ela sente dor nas juntas, ela tem limitação de movimento. É mais comum nas mulheres. E você pode ir atrás. É sempre correlacionado à depressão. Vamos correr aqui porque tem muita pergunta aqui. Nunca paguei nada. Ele já respondeu sobre isso, mas eu vou só repetir aqui. Nunca paguei nada, tenho 55 anos. Vou me aposentar? Nunca pagou nada. Olha, gente, pelo amor de Deus, vamos procurar advogado antes de botar na justiça para ter esse tipo de orientação, saber o que é que você deve pagar. Eu tô vendo todo santo dia no meu escritório gente que não vai ter direito a nada, simplesmente porque não teve uma orientação de um advogado antes de procurar a justiça. Então, para qualquer situação, não pagou nada, não vai se aposentar? Não. Bom dia, sofro de ansiedade e bipolaridade, contribuo com o INSS. A doença me impede de trabalhar e estudar. Tenho chance de receber um benefício? No meu ponto de vista, sim. O bipolar, ele tem graus. Tem pessoas que têm problema bipolar e não conseguem trabalhar. Tem pessoas que são bipolares que conseguem. Isso depende muito do caso a caso. Mas como ela está dizendo que está atrapalhando até os estudos, é possível sim. Ela está contribuindo, é plenamente possível. Bom dia, pergunta ao advogado, como faço para pagar o facultativo de baixa renda, tem um cadastro único? É facinho, gente. No aplicativo do meu INSS você vai ver um código chamado 1929. Cuidado para não errar ao fazer essa inscrição, porque se você errar, perde o Bolsa Família. Por isso que você só deve fazer essa inscrição com advogado, é melhor. Minha mãe já tem 60 anos, já faz mais de 20 anos que mora no sítio, nunca pagou nada. O senhor acha que ela tem direito de se aposentar, mas também não pagou nada? Ela não pagou nada. Se ela tiver outras provas
Aquelas provas que a gente falou, né? Um empréstimo rural, uma ficha de matrícula, constando que ela mora no sítio, de saúde, foto. A gente usa muito foto nas aposentadorias, a pessoa trabalhando lá no cabo de enxada, sabe? Vídeo trabalhando, empréstimo. Mesmo que ela nunca pagou nada, nem sindicato, se ela tiver outras provas... Sou agente comunitária de saúde há 26 anos e tenho 46 anos de idade. Posso dar entrada na aposentadoria especial? Possivelmente ela vai ter dificuldade porque ela não tem idade, né? Ela foi atacada aí pela questão da reforma da Previdência, ela não tem uma idade mínima, mas ela pode, como ela é agente de saúde, ela possivelmente antes de 2019 ela consegue transformar o período especial em comum, então ela vai ter um aumento no tempo de contribuição e ela vai se aposentar mais rapidamente. Já deu para perceber que o Dr. Herbert Castro é top em questão de benefícios previdenciários. É um homem que sabe de tudo, viu? Tudo que você perguntar. Não, a gente vai aprendendo todo dia. Já vamos deixar uma deixa para o próximo. Pode ficar à vontade. Então, quem tiver dúvida aí sobre benefício, manda para cá a sua pergunta. Infelizmente, não dá tempo para responder todas, né? Para variar, não dá tempo para responder todas. O ouvinte fica chateado e com razão, né? Que manda para cá a pergunta. Ô Marcos, muita gente me parou na rua e disse assim: ah, mas você não lê a minha mensagem. Eu disse, gente, mas porque é muita gente. Você passa para mim a culpa, né? A culpa é de Marcos, viu? Só para fechar aqui, o lúpus se encaixa com as doenças que podem impedir a aposentadoria? Olha, o lúpus eritomatoso é uma inflamação autoimune, né, muito comum nas mulheres e muito relacionado também à depressão. Eu já aposentei várias pessoas com lúpus eritomatoso, né? Agora, não são todos os casos que têm direito. Alguns casos mais graves têm. Moro na zona rural, pago o sindicato rural, tenho depressão e ansiedade. Queria saber se tenho direito a algum benefício. Depressão e ansiedade, vamos lá. Ela falou, eu moro na zona rural. Tem que saber se ela trabalha. Não é só morar. Se a depressão dela for muito elevada a ponto de impedir o trabalho, ela pode sim se aposentar. Agora, Marcos, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente fala, e aí muita gente vai se identificar com o que eu vou dizer agora. O povo fala assim, fulano tem depressão, e na maioria das vezes não é depressão. É porque as pessoas generalizam, acham que todo tipo de problema psicológico é depressão. Às vezes é outro problema, esquizofrenia, bipolar, a pessoa fala depressão. Né? Mas na maioria das vezes tem direito. Obrigado pela sua participação. Valeu, meu querido. Um abraço. Só aqui um aviso aqui rapidinho. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Jardim Piranhas. Recebi o título de cidadão jardinense. Merecido, viu? Sexta-feira nós recebemos o título de cidadão jardinense. Então eu quero aqui agradecer a todo o povo de Jardim Piranhas, mandar um abraço para aquele povo incrível. A gente tem escritório lá e atendemos hoje. E para mim foi uma honra receber esse título de cidadão jardinense. Só falta começar a pedalar. 8h28. Dr. Herbert volta aqui no nosso programa para falar sobre outros assuntos brevemente, viu? Eu volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95 após o intervalo comercial. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos, realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento